Mil vezes, aleluias, especial de Páscoa, e hoje nós temos aqui a participação especial do pastor Sena, ele que é da Max, e hoje ele vai trazer aqui uma informação, uma reflexão sobre o que é a Páscoa. Senério Batista Santos é um pastor brasileiro de 36 anos de idade com 13 anos de experiência no ministério. Ele é filho de Nilva Gonçalves e Manuel Batista. Desde jovem, ele sentiu um forte chamado para servir a Deus e se dedicar ao ministério pastoral. Senério é casado com Anne Ferraz e juntos têm 2 filhos, Inês, que tem 8 anos, e Davi, que tem 2 aninhos. Sua esposa e seus filhos são uma parte fundamental de sua vida e ministério, e ele os considera como um grande presente de Deus. Como pastor, Senério tem sido um líder dedicado e comprometido em sua igreja local, a Max, Ministério Apostólico Cristo Salva. Ele é conhecido por sua paixão pelo estudo da Bíblia e sua habilidade em ensinar a palavra de Deus de uma forma clara e relevante para as pessoas de todas as idades. O pastor Sena é o nosso convidado especial do programa Mil Vezes Aleluias, aqui da Rádio Formosa FM, onde ele será entrevistado sobre o significado bíblico da Páscoa, com ênfase no capítulo 12 de Êxodo, um dos livros da Bíblia Sagrada. Como pastor experiente e estudioso da Bíblia, Senério está animado para compartilhar sua visão e conhecimento sobre este importante tema com os ouvintes do programa. Ele acredita que a Páscoa é um momento crucial para as pessoas se aproximarem de Deus e refletirem sobre a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo. Senério espera que sua entrevista no programa seja uma oportunidade para inspirar e encorajar as pessoas a se aproximarem de Deus e a crescerem em sua fé nesta época tão especial do ano. Pastor Sena, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa especial de Páscoa. É um prazer te receber aqui. Bom dia. Bom dia. Prazer é meu de estar aqui também, na Rádio Formosa FM. E quero agradecer por essa oportunidade, por esse convite. Poder estar também nessa data tão especial que fala da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Então eu creio que vai ser uma manhã abençoada, que o Senhor vai falar com cada ouvinte que está aí nos ouvindo aí pela Rádio Formosa FM. Isso aí. Pastor, qual é o significado mais importante do capítulo 12 do livro de Êxodo em relação à celebração da Páscoa? Então, Ellen, o capítulo 12 de Êxodo, ele fala sobre o momento em que o Senhor instituiu a Páscoa, né? E quando você me convidou aqui para que a gente pudesse estar falando sobre a Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, eu lembrei desse texto porque é o texto, base para aquilo que o Senhor instituiu. E eu quero só ler um pouco esse texto aqui para que os ouvintes possam se situar aí, porque às vezes as pessoas elas não sabem, não entendem o sentido da Páscoa. Hoje a gente vive num mundo onde as pessoas elas simplesmente estão vivendo no consumismo, Então a pessoa lembra de dar um chocolate, lembra de dar um presente, mas esse significado se perde ao longo do tempo. E quais são as bases bíblicas para essa celebração? E ela começa em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, o Senhor institui a Páscoa quando o povo de Israel estava saindo do Egito. Vocês sabem que o povo de Israel ficou mais de 400 anos no Egito, como escravos. E o Senhor enviou ali 10 pragas, para que o faraó deixasse o povo sair. Todos conhecem essa história, enviou Moisés. Mas a Bíblia diz que na noite anterior à libertação, que foi quando o povo de fato conseguiu sair, o Senhor deu algumas ordenanças para o povo, através de Moisés, e é sobre isso que eu quero falar hoje. O texto está em Êxodo, capítulo 12, versículo 1, que diz assim, a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês.
digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que puder comer. O animal será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, e quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol, passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas amassada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. E caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais, e executarei o juízo sobre os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Então, esse texto que eu acabei de ler conta essa história. E por que o nome Páscoa? Porque naquela noite em que eles comeram, né, fizeram um jantar em família, comeram o cordeiro, naquela noite, naquela madrugada, o Senhor passou por cima das casas onde havia a marca do sangue nas portas e nos umbrais. E os primogênitos dos filhos de Israel não morreram. E foi ao amanhecer daquele dia que o povo saiu do Egito. E Deus disse: então vocês vão celebrar esse jantar, essa festa, que nada mais era do que uma refeição, né? Todos os anos, como um mandamento perpétuo, para que vocês não se esqueçam, né, de que eu livrei vocês da terra do Egito. Então esse nome Páscoa tem esse significado. A palavra Páscoa significa passar por cima. O Senhor passou, né? O anjo do Senhor passou e não tocou nos primogênitos dos filhos de Israel. Então essa foi a instituição do Senhor, foi o começo, né? A base bíblica que nós temos para a Páscoa, que fala sobre a libertação do povo de Deus e esse animal, esse cordeiro que foi ali oferecido no jantar familiar. Isso aí. Pastor Sena, como a celebração da Páscoa é vista na Bíblia em relação à nossa relação com Deus e com outras pessoas? Olha, a Páscoa, biblicamente, ela, na sua pergunta, você diz como que se relaciona com a nossa comunhão com as pessoas. E, na verdade, tem tudo a ver com comunhão, né? Porque, se você for observar, era um jantar em família, né? E hoje as famílias estão tão distantes, né? A gente vive momentos que hoje o pai, a mãe já não tem mais acesso aos seus filhos na mesa. Nós estamos vendo hoje nessa era, né, de tecnologia, onde o filho pega um celular ali, a mãe vai para a frente da televisão e não se dá graças mais pelo alimento. As pessoas não têm aquela vida em comunidade, aquela vida familiar, aquele jantar mesmo, né, o almoço. Muitas casas têm se perdido isso. Então, há um poder quando nós nos sentamos e comemos junto, né? Todas as vezes que a Bíblia fala de comer junto, a Bíblia está falando de comunhão, a Bíblia está falando de você
repartir o pão com o outro, de você sentar na mesa com o outro. Então, há uma graça muito grande. E eu creio que a Páscoa tem tudo a ver com isso, com a nossa relação com o próximo, né? Sentar na mesa com o próximo, compartilhar com ele. Então, essa data também deve ser uma data onde, olhando para a Bíblia, né, biblicamente falando, nós devemos nos assentar com os nossos familiares, ali, com os nossos amigos, com as pessoas que nós amamos e celebrar junto, né, estar junto. Sim. Pastor, inclusive, você falando aí sobre a mesa, sobre a comunhão, uma canção que está muito famosa agora é a Tua Mesa Cura, da Tamires Garcia, e é algo que tem trazido aos nossos corações, né, que realmente a mesa cura. Eu gostaria até que você falasse um pouquinho por que estar em comunhão com os nossos irmãos pode nos curar. É verdade, essa canção é uma canção que eu gosto muito também, porque Deus já havia ministrado muito o meu coração sobre a mesa, né, esse poder da comunhão. E eu creio que a mesa cura, né? Nós usamos essa expressão e tem essa canção também, porque na mesa nós nos tornamos pessoas mais humildes, né? Na mesa todo mundo está nivelado na mesma altura, não tem ninguém maior do que ninguém. Na mesa nós somos humildes às vezes você está longe lá da maionese, você está longe lá de algum tempero, do azeite, você pede, por favor, pega para mim, o outro te passa lá. E você olha no olho do outro, você pode conversar com o outro. E a mesa também fala de aliança, né? Todas as vezes que na Bíblia você comia com alguém, você fazia aliança com aquela pessoa. Tanto é que a pessoa que nós temos mais aliança, que é o nosso cônjuge, né? No caso, os casados, essa pessoa come com você todos os dias, né? Então a mesa fala de aliança. E na mesa não há máscaras, né? Nós revelamos o nosso coração. Porque às vezes você está ali no púlpito pregando, as pessoas não te conhecem, né? Mas quem que nos conhece? Quem nos conhece é as pessoas que estão conosco na nossa convivência. Então, se você for pegar o ministério de Jesus, as revelações mais profundas de Jesus e as transformações que ocorreram na vida dos discípulos mais profundas foi quando eles estavam sentados à mesa com Jesus. Então a multidão não, a multidão recebia palavras, recebia milagres, mas elas não eram transformadas profundamente por Jesus. Mas quando Jesus queria discipular os discípulos, chamar para a intimidade, transformar a vida deles, então ele chamava para a mesa. Então isso que nós aprendemos com o Senhor e nós também devemos praticar, né? Com certeza. Pastor, e como nós podemos aplicar a mensagem da Páscoa em nossa vida cotidiana? Olha, a mensagem da Páscoa na nossa vida cotidiana, eu creio que a primeira coisa que a gente tem que fazer, não só com a Páscoa, mas com qualquer data que a gente esteja comemorando ou celebrando, que se diz, assim, por assim dizer, é uma data religiosa, né? Porque essas datas religiosas, elas têm um certo problema, né? Por assim dizer. Qual o problema? É que muitas vezes as pessoas elas estão pensando somente naquela data específica. Então, assim, eu vou dar um exemplo. A pessoa ela esquece de Jesus o ano inteiro, né? Ela não tem uma vida com Deus, ela não tem aquela vida de quebrantamento no Senhor. Aí quando chega essa data, ela fala assim: eu vou ter que me quebrantar nesse período, né? Ontem nós tivemos a sexta-feira, onde é a sexta-feira da paixão, onde Jesus morreu e as pessoas ficam mais quebrantadas e tudo. Então, assim, qual o perigo dessas datas? Não que seja errado você se lembrar que Jesus morreu numa sexta-feira realmente. Não que seja errado você celebrar, por exemplo, o nascimento de Jesus. Mas o grande perigo é você pegar essa data e você se tornar apenas uma tradição religiosa, né? Se tornar apenas mais um cerimonial. E você vive uma vida durante todo o ano se esquecendo do verdadeiro significado. Então, a Páscoa, para nós cristãos, ela fala da ressurreição de Cristo. Porque Cristo ressuscitou. Mas Cristo não ressuscitou para mim só nesse período. Cristo ressuscitou para mim e está vivo para sempre. Então, todos os dias eu preciso viver como alguém que ressuscitou em Cristo.
Então, como que eu vou aplicar no meu cotidiano? Todos os dias, a minha vida tem que ser uma vida de ressurreição. Todos os dias, a minha vida tem que ser uma vida de celebração, porque Cristo venceu a morte. Então, é claro, quando chega esse período, nós pregamos sobre esse tema, nós podemos celebrar sim, nós podemos fazer um almoço lá com a nossa família, mas não nos esquecer de que todos os dias, mês que vem, no outro mês, no final do ano, todos os dias, Cristo ressuscitou. Então é muito mais do que uma data, né? A ressurreição de Cristo é a nossa vida. E essa vida tem que ser todos os dias. Com certeza. Pastor Sena, qual é o significado espiritual da libertação dos hebreus do Egito na celebração da Páscoa? Então, separando só para os hebreus, né? Porque a Páscoa ela tem na Bíblia, você vai ver que aconteceu aí dois eventos, né? A primeira Páscoa, que foi a libertação do povo de Israel, como eu já falei aqui, e vamos colocar assim, né? A segunda Páscoa, se é que a gente pode chamar dessa forma, foi quando Jesus então morre e ressuscita justamente nesse período da Páscoa, né? E para o povo de Israel simbolizava ou mostrava o poder de Deus de libertar das mãos do faraó. E quem é faraó? O faraó, ele representa o príncipe deste mundo, né? Que é Satanás, que é o inimigo das nossas almas. A Bíblia diz que o nosso inimigo, o diabo, ele anda ao nosso redor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. E Jesus disse que ele é o príncipe deste mundo. Então, só Deus pode nos libertar dessa escravidão do pecado. Então, a Páscoa para o judeu, para o povo de Israel, representava a libertação de um sistema opressor, do príncipe deste mundo que é Satanás, né? Então, nós hoje, como cristãos, é claro que nós não somos judeus, né? Mas nós podemos entender que isto representa para nós que nós agora estamos livres do pecado por causa do sacrifício de Jesus. Nós somos livres do príncipe deste mundo e o Senhor nos libertou através da morte do seu Filho. Paulo vai dizer lá em Colossenses assim, que ele nos tirou do império das trevas, né? O apóstolo Paulo chama o reino das trevas de império, né? E ele diz, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, é isso que aconteceu conosco, justamente o que aconteceu com o povo de Israel. Você vê que depois que o povo sai do Egito, a primeira coisa que acontece com eles, eles atravessam o Mar Vermelho. Então ali fala o quê? Do batismo, né? Eles foram batizados na água e na nuvem, a Bíblia diz. Então depois que nós somos libertos do pecado, que nós conhecemos Jesus, nós também batizamos nas águas, né? Aí nós começamos a caminhar com Cristo. Então é um paralelo que é muito interessante entre a libertação do povo de Israel do Egito e a nossa libertação com relação ao pecado, com relação ao diabo, né? Isso aí. Pastor Sena, como podemos entender a conexão entre a Páscoa e a mensagem da salvação em Jesus Cristo? Isso, eu creio que a Páscoa e a salvação em Jesus Cristo tem tudo a ver. Porque a própria Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, ele estava celebrando justamente essa refeição, né? Ele chamou os seus discípulos para comer, para celebrar a Páscoa. Diz que ele estava em um lugar que foi preparado. Os discípulos chegaram naquele lugar, prepararam o jantar. E Jesus tomou o pão e disse, esse é o meu corpo, que vai ser entregue por cada um de vocês. E tomou o cálice e disse, esse é o meu sangue, é o sangue que eu vou derramar, é o sangue da nova aliança. Fazer isto em memória de mim. Então, o sangue da nova aliança é o sangue que nos justifica de todo o pecado. A Bíblia diz que o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é pelo sangue que nós recebemos o perdão dos nossos pecados.
Então a Páscoa e a salvação está totalmente ligada, porque foi por causa deste evento, né, a morte, o sangue derramado e a ressurreição de Jesus, foi a causa de nós sermos perdoados em Cristo Jesus. Então tem tudo a ver. Páscoa, perdão, o sangue de Jesus, está totalmente relacionado uma coisa com a outra. Isso aí. Pastor Sena, qual é a relação entre a celebração da Páscoa e a prática do perdão? A celebração da Páscoa e o perdão, a pergunta anterior falava de salvação, agora fala de perdão, né? Não tem como a gente ser salvo se a gente não foi perdoado, né? Eu só sou salvo por Deus, pela graça de Deus, porque eu fui perdoado, porque ninguém, pela própria justiça, pela própria bondade, poderia ser salvo. E uma representação, uma figura também muito interessante é que o animal que deveria ser a refeição, né, naquele jantar, era o cordeiro. E João Batista, quando Jesus estava vindo para ser batizado, ele disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João Batista diz isso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está falando: eis aí o homem que pode perdoar o mundo inteiro. Então por que Jesus tira o pecado do mundo? Por que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Porque ele, como aquele que nunca pecou, né, nunca conheceu o pecado, Paulo vai dizer, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado na cruz, para que nos tornássemos justiça de Deus. Então, isso faz parte daquilo que Deus fez por nós. Deus nos perdoou em Cristo. A Bíblia diz assim que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados, as suas transgressões. Então, eu só sou salvo pelo sangue de Jesus porque Deus me perdoou. E também a Páscoa é um momento de eu também fazer uma reflexão sobre a minha vida. E as pessoas que eu também tenho que perdoar, né, Ellen? Porque assim, Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: se eu não perdoar aos meus ofensores, então eu também não serei perdoado. Então esse perdão que eu recebo de Deus, primeiro eu tenho que oferecer esse perdão àquela pessoa que me ofendeu. Então, viver a Páscoa, como eu falei aqui, não é só comemorar uma data religiosa, mas quando você perdoa alguém que te ofendeu, e que não é fácil, mas você tem que fazer isso por causa do mandamento do Senhor. Quando você então perdoa alguém, você está praticando a Páscoa todos os dias. Eu perdoo, eu estou praticando aquilo que Jesus fez. Jesus também me perdoou. E se eu não perdoo, eu também não serei perdoado, né? Pastor Sena, como podemos celebrar a Páscoa em família de forma significativa e espiritualmente enriquecedora? Eu creio que nós podemos celebrar a Páscoa em família, e essa é uma responsabilidade dos pais sobre os filhos. Eu creio que o principal é trazer esse ensinamento do que é a verdade da Páscoa, né? Nós que somos pais, eu tenho 2 filhos, né? E a minha obrigação como pai, e eu sei que tem muitos pais que estão me ouvindo agora, em suas casas, é ensinar a criança, ensinar os seus filhos, esse verdadeiro sentido da Páscoa, que é o amor de Deus, é o perdão de Deus e a graça de Deus sobre o ser humano, né? Você pode até dar ali um chocolate, você pode até dar um presente, não tem problema, né? Mas tira o seu foco do presente e apresente o verdadeiro presente, que é Jesus, né? Ore com a sua família. Amanhã é domingo, né? As famílias costumam fazer esse almoço especial, então faça um almoço ali, mas lembra de fazer uma oração antes. E todos os dias, independente dessa data, reúna a sua família para fazer um culto familiar, né? Procure estar conectado a essa verdade todos os dias,
para que o seu filho, a sua família cresça nesse lar, entendendo que é tão importante, né, reconhecermos o sacrifício de Jesus. Lembra que o mandamento foi: cada casa coloca o sinal do sangue, né, nas portas e nos umbrais, e a destruição não vai chegar. E o sangue é o sangue de Jesus. Então coloque o sangue de Jesus sobre a sua casa, sobre sua família, abençoe sua família, profetize sobre ela, né? Todos os dias abençoe seus filhos, estenda suas mãos nas portas da sua casa, declara que o sangue de Jesus está sobre aquela porta, e fazendo assim você vai proteger sua família, proteger sua casa. Então declare com seus lábios, né? Eu costumo fazer isso, abençoar minha casa, abençoar as portas da minha casa, abençoar meus filhos, e é essa prática que nós devemos ter como família. Pastor Sena, qual é o papel da comunidade na celebração da Páscoa e como podemos aproveitar esse tempo para nos conectarmos com outras pessoas? Eu creio que essa é uma grande oportunidade da gente realmente estar celebrando algo bíblico, né? Eu celebro a Páscoa, eu celebro a ressurreição de Jesus, né? Por quê? Às vezes alguém pode até falar assim, mas será que realmente assim foi nessa data? Será que realmente é certo comemorar ou não? E eu incentivo a você, celebre, se alegre, porque realmente é uma grande alegria para nós cristãos saber que a morte não foi capaz de vencer o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então amanhã, né, que é o domingo da ressurreição, enche o seu coração de alegria. Tenho certeza que todos que estão me ouvindo aqui, congregam em alguma igreja, esteja amanhã no seu culto, com a sua igreja, com o seu pastor, celebrando ao Senhor com alegria, com gratidão. Leve os seus filhos. E se você ainda não tem um lugar para congregar, se você ainda não congrega em algum lugar, procure estar em um lugar que ensina a palavra de Deus, que ensina a Bíblia, e se alegre nesse domingo, que é o domingo da ressurreição do Senhor. É uma alegria, e nós como cristãos temos esse privilégio, né, de ter essa data, porque nós sabemos, é muito mais do que uma data, mas já que ela está no nosso calendário, eu creio que nós devemos então aproveitar essa oportunidade e celebrar, né, com alegria aquilo que o Senhor fez por nós, porque isso nos dá esperança, né? O domingo da ressurreição fala de esperança. A morte não foi capaz de vencer. A morte foi vencida pela ressurreição de Cristo. Então vamos celebrar, né, a esperança que há em Cristo Jesus. Isso aí, pastor. E como nós podemos aplicar a mensagem da Páscoa para lidar com as dificuldades e desafios que enfrentamos em nossas vidas? Isso. Então, assim, eu creio que superar desafio e dificuldade também tem tudo a ver com a Páscoa. Porque qual é o maior desafio que um ser humano pode enfrentar? Até hoje ninguém conseguiu resolver o problema, né? Que é a morte, né? Tem até um ditado que as pessoas falam assim: enquanto você está vivo, você está lutando, tá bom, né? Se você não dá jeito, é para a morte. Então todos nós temos problemas, nós temos lutas, nós temos dificuldades. Mas pense numa coisa: Jesus passou por tudo isso. Jesus passou por traição. Ele foi traído, por um dos seus melhores amigos, por um discípulo que comia com ele. Talvez você está passando por um problema, você está sofrendo porque alguém te traiu, um amigo te traiu, uma pessoa te traiu. Jesus foi também abandonado. Talvez você está se sentindo assim abandonado. Jesus, até aquele discípulo que andava junto com ele, negou ele, né, naquela noite por 3 vezes. Jesus se sentiu só. Jesus teve medo, Jesus teve angústia. A Bíblia diz que no jardim do Getsêmani, na noite em que ele foi traído, ele foi preso, ele suou gotas de sangue. Tamanha era a pressão que ele estava vivendo, né? E ele orou ao Pai, ele disse: Senhor, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Então, você vê que Jesus, ele sentiu o momento, ele sofreu. Então, você tem hoje um sumo sacerdote, que é Jesus, que intercede por você, que passou por todo tipo de sofrimento que você está passando. Então, a Páscoa nos dá essa força
de entender que as lutas e as adversidades não podem nos parar, porque nós temos um Deus que venceu todas essas coisas. Então Jesus enfrentou o escárnio, Jesus enfrentou a cruz, Jesus enfrentou os açoites. A Bíblia vai dizer lá em Isaías capítulo 53 que ele foi ferido por nossas transgressões e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então assim, Jesus sofreu mais do que qualquer outra pessoa. Então se você está passando por alguma dificuldade, por algum tipo de sofrimento, entenda isso, você tem um Deus que sabe o que é sofrer, porque ele sofreu. E eu quero te encorajar nessa manhã a não desistir, a não parar, a não esmorecer, a não pensar que tudo acabou, porque assim como Jesus venceu o mundo, você também pode vencer. Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus venceu. Quando ele ressuscitou no domingo, ele venceu todas essas coisas, e se você crer, acreditar nessa palavra, você também vai vencer. Amém. Pastor Sena, qual é a importância de nos lembrarmos da mensagem da Páscoa e celebrá-la todos os anos? Isso, eu creio que a importância é justamente isso que nós temos falado. Nunca se esquecer de que nós recebemos uma salvação tão grandiosa, né? Não éramos dignos de receber, não tínhamos a capacidade de nos salvar, mas o Senhor, pela sua mão forte, pela sua mão poderosa, nos resgatou, né? Estávamos escravos com o povo de Israel no Egito, e Ele nos livrou do império da morte, nos livrou das garras de Satanás, do pecado, né? E nos transportou para o reino de Deus, através da graça de Jesus, do sangue de Jesus. Então, celebrar a Páscoa é nos lembrar todos os dias da bondade, do amor e da misericórdia que Deus teve para com cada um de nós, né? Isso aí. Pastor Sena, a gente está chegando ao final dessa entrevista. Amém. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui esclarecer o verdadeiro significado da Páscoa, trazer esse aconselhamento a todos aqueles que estão ouvindo a programação. Tenho certeza que todos foram inspirados sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Que Deus continue te abençoando. A sua família também, um abraço para a Anne, para os seus filhos. Deus abençoe sempre. Todo o pessoal da Max também vai o meu abraço especial. Deus abençoe, muito obrigada. Se você quiser deixar um abraço para alguém, este é o momento. Amém. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na Rádio Formosa, nessa rádio que tem abençoado a cidade. Quero parabenizar aqui a Ellen, a Janaína, o Wilton, toda a equipe aqui da Rádio Formosa FM, estão de parabéns, né? É uma rádio muito organizada, abençoada mesmo. E também eu quero deixar aí um grande abraço para todos os ouvintes, vocês que nos ouviram, né? Que estão conosco na sintonia aí, e desejar para vocês uma feliz Páscoa, né? Esse domingo, que seja um domingo de muitas alegrias com a sua família. Você vai celebrar aí com seus familiares, né? Eu tenho certeza que a bênção do Senhor estará sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, só quero agradecer mesmo, mais uma vez, a oportunidade e deixar esse abraço aí para todos os ouvintes. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. E nunca se esqueçam de que Cristo, o nosso Cordeiro, já foi sacrificado por nós. Ele é o motivo da nossa esperança. Então, que Deus abençoe. Nunca se esqueça disso. A morte perdeu por vivo e vai voltar um dia. Nós aguardamos a sua volta, esperamos ansiosamente pela sua volta. Então, que Deus abençoe vocês e que essa palavra possa abençoar a vida de cada um. Amém. Muito obrigada, pastor, mais uma vez. Deus te abençoe sempre. Obrigada a você que ouviu a gente pelo nosso site, pelo nosso aplicativo, você que ouviu a gente pela frequência 87,9 e você que acompanhou em nosso Instagram, no Instagram da Rádio Formosa, você que esteve acompanhando a live. Deus continue te abençoando hoje e sempre. Um forte abraço para você e uma feliz Páscoa a todos. Muito bem, essa foi a entrevista especial com o pastor Sena da Igreja Max, que esteve aqui hoje falando um pouquinho sobre a Páscoa. Neste programa especial, o programa Mil Vezes Aleluias, hoje especial de Páscoa para você. Um beijo no seu coração e um forte abraço.